Chegamos ao capítulo 41 deste livro, Lar Adventista. Estamos lendo desde o dia 1º de janeiro deste ano, cada dia um pouquinho dele, para que essas pétalas preciosas alcancem o nosso coração e moldem o nosso caráter. Capítulo 41 tem como título Modelos Imperfeitos de Mãe. E para a leitura deste primeiro dia da semana, domingo, Mártir imaginária. O que será que passa pela cabeça de uma mãe que se acha uma mártir? Acompanhe esse modelo imperfeito de mãe, a leitura que farei agora do livro O Lar Adventista. Muitos lares tornam-se infelizes pelas reclamações inúteis da dona de casa, que abandona desgostosa as simples tarefas de sua despretensiosa vida doméstica. Por que o lar é infeliz? Porque a mãe abandona as tarefas que ela tem. São reclamações inúteis que ela faz. Sabe, nós devemos aprender, como o apóstolo Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. Sei que muitas das atividades da mãe são penosas, são difíceis, são complicadas, porque afinal de contas, há crianças que não são fáceis. Mas lembre-se, ela saiu do seu ventre. Você a cuidou desde o nascimento até agora. Se elas são difíceis, o que você e seu esposo têm feito por elas desde o nascimento dela? Veremos aqui, na leitura de hoje, que a mãe olha para os cuidados e deveres de sua condição como durezas. É a leitura que acabei de fazer e vou continuar fazendo. Aquilo que, se feito com alegria, não seria apenas agradável e interessante, mas proveitoso, torna-se a pior servidão. Eu fico pensando, e muitas vezes me deparei já com situações assim. A maneira como nós agimos diante de determinados fatos, coisas, interfere grandemente nos resultados que obtemos. Muitas pessoas dizem que a televisão é uma maldição, outros dizem que a televisão é uma bênção. Depende daquilo que nós assistimos. Depende do canal que nós colocamos. A internet pode ser uma bênção e uma maldição. Depende daquilo que nós assistimos. O que nós conectamos? Quanto tempo nós passamos vendo? A palavra de Deus, para muitos, está cheia de fatores complicantes, cheia de coisas erradas. Depende da maneira como nós lemos. Quem nós estamos ouvindo quando lemos a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, é Ele falando a nós. Portanto, mães, lavar uma louça, arrumar uma cama, pode ser desagradável ou um momento de grande alegria por poder fazer isso. Quando temos lavado louças, podemos pensar assim: essas louças foram sujas com alimentos. Então louvado seja Deus porque nos dá o alimento de cada dia. Quando arrumamos a cama, podemos pensar assim: tive uma noite de descanso agradável porque Deus me proporcionou isso. Que bom que tem uma cama agradável para arrumar agora, na qual obtive meu descanso. Tudo depende da maneira como nós olhamos para aquilo que nós precisamos fazer. Em todos os momentos, se considerarmos a bondade de Deus, o amor de Deus para conosco, vamos fazê-lo com alegria e prazer. Mas se retirarmos Deus desta equação, o resultado é infelicidade, desprazer, uma servidão. Ela considera com repugnância a escravidão de sua vida
e imagina-se uma mártir. Deixa eu fazer outro comentário aqui a respeito disso que eu acabei de ler. Durante muito tempo, nós somos escravos do inimigo de Deus, porque nascemos pecadores, com a tendência de fazer o que é errado. Mas um dia, a palavra de Deus nos alcançou. Deus enviou alguém para nos salvar. Sabe, tem pessoas que leem a parábola da ovelha perdida e imaginam assim, que absurdo deixar 99 ovelhas sozinhas para ir buscar apenas uma. Até o dia em que essa ovelha é a pessoa que pensa assim. Quando ela é resgatada, ela dá graças a Deus pensando, que maravilha, o pastor dos pastores, o rei dos reis, o senhor dos senhores, deixou outras 99 para vir em busca de mim. Ele me resgatou, eu ia morrer, mas ele me resgatou. A maneira como nós agimos pode ser uma escravidão do inimigo de Deus ou uma escravidão benéfica do Senhor Deus. Somos escravos, mas escravos com alegria, com prazer do Senhor, do Deus Criador, do Deus que protege, que cuida, que resgata, que salva. Eu prefiro ser 1000 vezes escravo dele do que escravo de Satanás, que quer a minha morte e a minha destruição. Continuando a leitura. É certo que as rodas da máquina doméstica nem sempre giram suavemente. Há muita coisa que prova a paciência e sobrecarrega as forças. Mas conquanto as mães não sejam responsáveis por condições sobre as quais elas não têm controle, é inútil negar que as circunstâncias afetam em grande medida as mães em sua carreira. Eu não posso ser o causador dos problemas da minha vida. Problemas surgirão. O inimigo de Deus atacou Jó de tal maneira, mas em nenhum momento ele culpou a Deus e em nenhum momento ele reclamou de Deus. Pelo contrário, Deus deu, Deus tira. Eu verei o meu Redentor. Essas foram palavras marcantes da vida de Jó. As mães que não têm controle sobre determinada situação, nós não podemos fazer o sol brilhar ou a chuva cair. Isso não cabe a nós. Mas, em meio à chuva, podemos nos proteger. E em meio ao sol, também podemos nos proteger. Em todas as circunstâncias, podemos fazer aquilo que está sob o nosso controle. Inútil será negar as circunstâncias que afetam em grande medida as mães em sua carreira. Mas a sua condenação é o permitirem que as circunstâncias dominem e subvertam o princípio quando se tornam entediadas e infiéis ao seu encargo e negligenciam o seu conhecido dever. Nós já temos falado há alguns dias sobre o dever mais maravilhoso que corresponde às mães. Moldar o caráter dos seus filhos para que honrem, obedeçam e sirvam, adorando ao Deus Criador dos céus e da terra. E Deus, que é infinito em sua bondade, eu lhe sugiro a leitura do Salmo 46, porque ali você verá que Deus está protegendo e cuidando. Deus é refúgio e fortaleza. Se apegue a Ele. Leia o Salmo 46 e as dificuldades nessas condições adversas que você passará serão mais suaves com a presença de Deus em sua vida. Leia o Salmo 46 com a sua família. Deus é nosso socorro em tempos de angústia.
Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Leia o Salmo 46. A esposa e mãe que nobremente vence dificuldades sobre que outros sucumbem por falta de paciência e firme perseverança, não somente torna-se forte ela mesma no cumprir o seu dever, mas sua experiência em vencer tentações e obstáculos qualifica como eficiente auxílio a outros, tanto por palavra como por exemplo. Perceberam como é importante nós estarmos ligados a Deus para vencermos as tentações que o inimigo de Deus coloca diante de nós? Ao vencermos cada batalha, estaremos não só fortalecendo o nosso caráter para enfrentar desafios maiores e vencermos os desafios maiores, mas também seremos um exemplo para outras pessoas. Elas verão isso em nós, ouvirão o nosso testemunho e encontrarão a mesma força que nós. Muitos que agem bem sob circunstâncias favoráveis parecem experimentar uma transformação de caráter sob adversidades e provas. Eles se degeneram na proporção de suas provações. Deus jamais designou que fôssemos vítimas das circunstâncias. Estamos no seu exército, somos soldados, prontos para uma batalha na qual Deus, o nosso comandante, nos dará forças e habilidades para vencermos. Cante com a sua família do Novo Inário Adventista o hino Castelo Forte, número 73. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te agradeço pelo teu cuidado e proteção para conosco. Te agradeço porque tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Te agradeço, ó Pai, porque tu nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. E quando vemos as coisas com os teus olhos, com os olhos da fé, podemos nos alegrar, porque a vitória é certa. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer, por nos conceder o teu Espírito Santo e por encontrarmos em tua palavra o socorro que nós necessitamos. Ajuda-nos a vencermos e fazermos aquilo que tu desejas de nós, em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal Força da Nação e sejamos a Força da Nação.